muito feliz com o que o Senhor está fazendo no nosso meio. E eu sei que nessa noite não será diferente. Mateus 3, versículo 3. Ajude seu irmão próximo a você. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 3, versículo de número 3. Você encontrou? Você pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor: eu quero ler apenas a parte B desse texto, que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vamos lá, a parte B. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Você pode orar comigo? Senhor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu amor que nos constrange, muito obrigado pela sua graça que é suficiente para nós, muito obrigado pela sua misericórdia que se renova a cada manhã, muito obrigado pela sua esperança que nós trazemos à memória todos os dias. Muito obrigado pela sua vida, porque esse é o seu nome, Senhor, ressurreição e vida. Muito obrigado porque o Senhor vive em nós, o Senhor ressuscitou em nós. Por isso nós estamos aqui, por causa do Senhor, para o Senhor. Continue fazendo a sua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas, falando ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode se sentar no seu lugar, glorificando a Jesus. Vamos junto. Eu preciso da sua atenção, eu prometo ser objetivo. Eu acredito que o Senhor tem algo para falar nos nossos corações. Amém por isso? Amigos, a história da palavra do Senhor, ela conta que desde sempre Deus, Ele tinha um plano pré-estabelecido. Desde o Éden, o Senhor tinha um fundamento pré-estabelecido. Deus tinha seus planos organizados para a criação. Quando vemos a história da Bíblia, nós entendemos que Deus tinha um plano e Ele estabeleceu o que podia e o que não podia ser feito. Deus, desde o Éden, Ele estabeleceu na sua criação aquilo que Ele queria. E Ele deixou claro a vontade dEle. Deus sempre deixa claro a sua vontade. Eu posso ouvir um amém por isso? Você não é alguém que não sabe a vontade de Deus. Deus sempre deixa claro a sua vontade. Ele falou, vocês podem fazer isso, do fruto daquela árvore vocês não podem comer, o restante vocês podem ficar à vontade. Deus, Ele sempre deixa claro aquilo que pode, aquilo que não pode, e Ele deixa claro a sua vontade. E nós vemos na história do Antigo Testamento, que de uma pessoa foi feita a nação, através de Abraão é criada uma nação. E nós sabemos que Deus, através do seu povo, cria um plano, uma história para esse povo. Deus, Ele era rei, Ele era senhor de uma nação e de um povo. E sendo uma nação e um povo, Ele deixou claro a sua vontade. Ele deixou claro que Ele iria governar, Ele iria reinar, e Ele iria fazer de tudo para esse povo governar e reinar com Ele. Mas a grande questão é que mesmo Deus deixando claro a sua vontade, a Bíblia nos narra que esse povo preferiu outras coisas. Mesmo Deus deixando claro a sua vontade, o seu povo desviou dos seus caminhos. O seu povo preferiu adorar outros deuses. O seu povo preferiu adorar coisas e não o seu Criador. Eu fico imaginando, olhe para cá.
Eu fico imaginando Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, livrando o seu povo das garras de Faraó e do Egito, tirando esse povo de um domínio, de um tirano, de um totalitário, de um regime de escravos. E de repente, durante o deserto, esse povo vai lá e adora a estátua de um bezerro. Eu fico imaginando o Criador vendo isso. Eu tenho minha vontade, eu tenho meu plano, eu envio meus profetas, mas vocês continuam adorando coisas e não o Senhor da vida de vocês. E nesse ponto, eu imagino Deus olhando do alto céu e afirmando: a minha vontade vai ser feita de uma forma ou de outra. Ele levantou vários profetas, vários reis, até juízes sobre a nação de Israel. Mas chegou um ponto, olhe para cá, onde todas as coisas, igual a própria palavra diz, que existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. E a Bíblia diz que o Senhor é tardio em irar-se. O que isso quer dizer? Que Ele demora para ficar irado. Mas não quer dizer que Deus não fique irado. Quer dizer que Deus demora para ficar irado. E nós vemos que o Senhor trabalhou, lutou, treinou, através dos seus profetas, falou com Israel durante muitos e muitos anos. Mas chegou um tempo onde o povo continuou pecando e se desviando, e a Bíblia diz que Deus se calou. Olhe para cá. É o momento da história onde 400 anos Deus ficou em silêncio. E eu não sei você, o silêncio de Deus é doloroso. Eu não sei você, não ouvir uma orientação é a pior coisa que você pode viver na sua vida. Eu não sei você, mas vamos aqui agora falar de relacionamentos pessoais. Talvez você está conversando com alguém, até discutindo com alguém, até resolvendo um problema com alguém. E quando isso está acontecendo dos dois lados é massa. Mas quando alguém fica calado é ruim, não é, irmão? Eu vou falar aqui, eu e minha esposa, né? Todo casamento tem suas questões, às vezes a gente discute algum assunto. Não, mas assim, não, tal, a gente está tentando entrar em um acordo. Aí de repente eu fico calado, ela fica mais nervosa. Porque o silêncio, em alguns casos, é doloroso. Use isso como técnica, fica o parêntese. Não use. Eu não sei você, mas em uma relação, quando alguém fica calado, por muitas vezes é doloroso. Porque o silêncio é quando você não sabe o que a outra pessoa está pensando, o que ela está querendo, qual o próximo passo, qual o destino, o que vai acontecer. Perder o controle de não saber o próximo passo é péssimo. E a Bíblia narra isso, meu amigo, narra isso. 400 anos que o céu ficou em silêncio. 400 anos sem nenhum profeta. 400 anos aonde não havia mais uma voz profética sobre Israel. 400 anos aonde Deus não se manifestou. 400 anos aonde Deus ficou simplesmente indiferente. E eu não sei você, a indiferença é péssimo. Porque quando você sabe o que o outro quer, é maravilhoso. Seja um sim ou seja um não, seja um talvez, mas quando você não sabe nada é péssimo. E simplesmente Deus, eu vou usar as minhas palavras, você me permita, Deus se cansou de Israel. Deus simplesmente falou: chegou o tempo de me calar sobre a nação de Israel. E ficou 400 anos calado. Olhe para cá agora. E nesse tempo, quando Deus se cala, outras vozes surgiram sobre Israel. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes. E se não há a voz de Deus, outra voz vai se manifestar.
E foi isso que aconteceu. Você, provavelmente, aqui nós temos muitos jovens inteligentes. Nós temos muita gente que sabe um pouco de história. Você sabe que 400 anos antes de Cristo, você sabe que surgiu principalmente o Império da Grécia. Olhe para cá. Quando Deus se calou, a Grécia uniu os povos, tentando fazer um único idioma, tentando pregar os seus novos deuses. E eu não sei se você já fez essa leitura. 600 anos antes, 630, vamos lá, deixa eu ser específico. Isaías profetizou que o Messias viria para a terra. Diga comigo, 630 anos. Pode ser mais alto para você gravar. 630 anos. Eles estavam aguardando um Messias. Mas depois de 230 anos, Deus se calou. E a pergunta era: cadê os profetas falando que o Messias viria? Cadê a voz de Deus reafirmando essa palavra? E 400 anos antes, levanta a Grécia, criando seus deuses. Você sabe disso. Mitologia grega, Zeus, Poseidon, Hades, Atenas. Todos esses deuses para tentar tampar o buraco da vinda de um Messias. Vários deuses para suprir a necessidade de um Messias. Talvez você nunca fez essa leitura. Por que tantos deuses? Por que adorar tantas plasticidade? Por que adorar tantas imagens? Porque nós estávamos procurando um Messias, mas Deus se calou. E quando Deus se cala, o ser humano coloca muitos deuses no lugar. E foi isso que aconteceu. O mundo grego criou vários deuses, criou razão para pensar sobre si mesmo. Vamos estudar o ser humano, você dá conta de entender sua vida sozinho. Vamos relativizar as coisas, por que não? Agora nós temos muitas verdades, a verdade se calou. Talvez podemos relativizar o que é verdade. 400 anos sem ouvir o que é verdade, vamos relativizar o que é verdade? Talvez tenhamos muitas verdades. 400 anos onde o amor não se manifestou. Vamos relativizar o amor? Ei, Grécia, sexo permitido, pornografia permitida, porque o amor se calou. Quando o amor se cala, qualquer tipo de amor é permitido. Quando o amor verdadeiro não tem mais voz, qualquer vazio é preenchido com qualquer tipo de carnalidade. E aqui nós temos o tempo da história. Voz que clama no deserto. Que voz é essa? Existe uma voz que estava clamando no deserto. Prepara o caminho para o Senhor. E aqui nós temos uma questão. Quando Deus, 400 anos se cala, o ser humano se torna autossuficiente. Quando Deus se cala, o ser humano pensa que pode viver sozinho. Mas aí Deus levanta um homem, uma voz, uma só voz, para manifestar de novo a sua vontade. E eu quero abrir um parêntese. Talvez na sua vida houve um hiato, houve um tempo onde Deus se calou. Mas eu vim falar para você nessa noite que cessou o tempo de um silêncio de Deus na sua vida. Essa é uma boa palavra. Cessou o tempo do silêncio de Deus na sua vida. Talvez você ficou um tempo sem ouvir a voz de Deus. E talvez a culpa foi sua. Eu não vou tirar a culpa de você. Talvez a culpa foi sua. Mas a grande verdade é que Deus não desistiu de você. A grande verdade é que Deus não desiste de nós. Você pode ter pecado, você pode ter falhado, você pode ter adorado muitas coisas, mas Deus ainda te ama, Deus ainda te quer, Deus ainda acredita em você. E não foi diferente com o seu povo. Deus
levantou João Batista. Fala comigo, João Batista. Ah, como eu quero que se levante uma geração de João Batista novamente. Meu Deus. Nós precisamos preparar de novo o caminho. E a Bíblia diz que este homem era de uma família real. Zacarias e Isabel, ele vem de uma família sacerdotal, mas a política estava corrompida, muitas coisas estavam acontecendo, afinal Deus parou de falar. Mas Deus usa aquele homem se veste com pele de animal, comia gafanhoto e mel silvestre, aquele homem estava escondido numa caverna, nos lugares mais desertos o possível, e Deus usa aquele homem para ser a sua voz. E eu quero falar para você, nessa noite, Deus está te chamando para ser a voz dele nessa geração. Deus está te chamando para ser a sua voz nessa geração. Eu não sei de onde você veio, eu não sei quantos anos você tem, eu não sei o que você já passou, mas Deus está procurando pessoas que vão continuar preparando o caminho do Senhor. Deus está levantando pessoas que vão continuar com o último profeta citado da Bíblia, que vão continuar esse legado profético para continuar sendo a voz de Deus nessa geração. Se os profetas não se levantarem, é a mesma coisa como se Deus ainda estivesse em silêncio. Se os profetas se calarem, é como se Deus estivesse em silêncio. Se você não preparar o caminho, é como se Deus ainda estivesse em silêncio. E eu quero perguntar para você, olhe para cá, jovem, olhe para cá. Na sua escola, Deus está falando? Ou Deus está em silêncio? Na política, nós estamos no centro do Brasil. Deus está falando ou Deus está em silêncio? Aonde está a voz profética? Essa é uma mensagem sobre isso. Aonde está a voz profética? Aonde está? Aonde está aqueles que não vão se calar? Aonde estão aqueles que vão preparar o caminho? Você precisa ser uma voz profética. Você precisa ser uma voz profética. Deus está falando ou Deus está em silêncio? Sabe, muitos de vocês sabem que eu trabalho na educação. E se eu perceber que se aonde eu estou Deus não está falando, eu preciso fazer alguma coisa. Ainda que me custe tudo. Eu estava trabalhando alguns anos atrás em uma escola, e eles estavam levantando vários movimentos contra a identidade dos nossos jovens, estavam levantando vários movimentos de gênero, estavam levantando vários movimentos contra aquilo que a gente chama moralmente de errado, sexualizando, adultizando. Pode usar essa expressão, talvez? Essa foi para poucos. Talvez os mais antenados. Trabalhamos com atualidades também na pregação. E aí o que você vai fazer? Deus está em silêncio ou Deus vai falar? Eu entrava na sala de aula e falava, aquele palestrante está falando tudo errado. Está tudo errado. Professor, mas a escola chamou. Eu falava uma palavra de Deus para ele, dane-se, é uma palavra de Deus. Às vezes. Se estão falando tudo errado, você vai lá e vai consertar, porque você é uma voz profética. Você precisa se posicionar. Irmão, não dá para chegar como um ursinho carinhoso. Não dá para chegar abraçando. Oi, querido, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Posso falar para os jovens? Posso dar uma palavra? Posso orar? Não, você tem que chegar agressivamente. Você tem que chegar como João Batista. Raça de víboras. Às vezes tem que manifestar o João Batista. Tem que, irmão, vir o João Batista e você falar o que tem que ser falado.
Ai, pastor, não fala desse jeito, você foi agressivo. O mundo está falando agressivo. Por que você está falando fofinho? O mundo está gritando. Por que você está em silêncio? O mundo está pregando, floreando na mídia, na sexualidade, está gritando para os quatro ventos. Por que você está sussurrando? Por que você está sussurrando? Essa é uma questão, João Batista precisa ser levantado nos nossos dias. Jovens que têm coragem de falar sobre sexualidade, sobre política, levantar a montanha da educação, da economia, do direito. Jovens precisam se manifestar como esse bom rapaz João Batista. Jovens precisam se manifestar no nosso tempo, que não se conformam com a moralidade que estamos vivendo. Jovens precisam se levantar para serem uma voz nas suas escolas, nas suas faculdades. Jovens precisam se levantar para preparar o caminho do Senhor. Você precisa se levantar. Você precisa se levantar. A grande questão é, olhe para cá. Se você quiser ser uma pessoa que se acomoda, você não será João Batista. Se você quiser ser o legalzão com todos, você não será João Batista. Se você quiser ser um bom esquerdista, Rousseau, bora aqui agora falar de Rousseau. Você é o produto do meio. Você se adapta ao que todo mundo está fazendo. A música do momento, a moda do momento, a fala do momento, o que todo mundo faz. Você não é João Batista. Tchau, beijo. Você não dá para ser João Batista. João Batista não é produto do meio. João Batista não se adapta. João Batista não se veste como os outros. João Batista não fala como os outros. João Batista não tem uma amizade como os outros. João Batista não namora como os outros. João Batista se posiciona. João Batista é diferente, irmão. João Batista é voz de Deus. Voz de Deus não é voz do mundo. Voz de Deus. O que você precisa fazer para ser voz de Deus? Pare de ser produto do meio. Pare de fazer o que todo mundo faz. Pare de viver o que todo mundo vive. Pare de sonhar o que todo mundo sonha. Você não nasceu para ser como todo mundo. A internet está pregando, a rede social está mandando você ser como os outros. Pare de ser um bocó, um banana, um babaca. Deus te chamou para ser João Batista. Seja a voz de Deus dessa geração. Hoje eu estou agressivo, quem está visitando não estranha. Hoje eu estou nervoso. João Batista, cabelo de João Batista. Estamos nervoso. Mas não tem como pregar a palavra sem, meu irmão, um posicionamento severo. Não tem como você ser João Batista, irmão, sem agressividade. Não dá. Nós precisamos preparar o caminho do Senhor. Nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos mais viver a nossa vida de qualquer maneira. Tem um pastor que eu amo, que ele é o pastor da Elevation, lá da Carolina do Norte. Ele tem uma frase bem legal. Ele diz assim: o medo de perder a vida impede muitos de viverem a vida verdadeira que Deus os chamou. Talvez você não está vivendo o que Deus mandou você viver, porque você tem muito amor à sua própria vida. Existe uma diferença entre a sua vida e a vida de Deus em você. Existe uma diferença entre a vida que você quer para você mesmo e a vida que Deus quer que você viva. Existe uma diferença para aqueles que podem falar como Paulo, que já estão crucificados com Cristo. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus.
Aqueles que foram chamados para serem profetas desta geração não vivem as suas próprias vidas, vivem a vida de Deus. Eu quero perguntar: quantos querem viver a vida de Deus nessa geração, nessa estação? Quantos querem? Quantos querem? Esse é um tempo que nós temos que falar: importa que ele cresça e que eu... Pode falar, eu sei que dói, mas vamos lá. Importa que ele cresça e que eu... Irmão, essa é uma séria frase. Essa é uma séria frase. Quando importa que ele cresça e eu diminua, você está preparado para o isolamento. Você está preparado para ser caluniado. Você está preparado para as pessoas falarem mal de você, para as pessoas te caluniarem, para as pessoas fazerem piadas de você, para as pessoas brincarem com a sua postura, com aquilo que você acredita. Quando você se posiciona, quando você vai para o enfrentamento, quando Deus está te usando para ser uma voz dele, uma voz profética nesse tempo, você tem que estar preparado para perder amigos, para perder pessoas. Você tem que estar preparado para perder, para ganhar. O evangelho verdadeiro é quando eu perco para poder ganhar. Essa geração não pode ter medo de apontar pecados. Não pode ter medo. Eu quero falar uma coisa para você. Você tem que ser alguém que aponta pecados, mas você tem que ser alguém que não peca. Você tem que ser uma pessoa que tira os outros do pecado, não alguém que dá mau exemplo. Deus está chamando essa geração para a santidade. Deus está chamando essa geração para viver uma vida pura na sua presença. Mas pastor, é muito difícil, a rede social não deixa. Pastor, mas meu namoro já começou errado. Problema seu. Você quer ser voz de Deus, ou você quer passar por essa vida sendo só mais um? Vá lá e conserte o seu caminho na presença do Senhor. Ele está te chamando para ser a voz dele. Sabe, a geração de João Batista é uma geração que fala: Senhor, eu não sou digno de tirar nem as sandálias dos seus pés. É uma geração que reconhece e se submete a quem realmente Cristo é. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou apenas a voz do deserto, preparando o caminho do Senhor. Essa geração precisa ser como João Batista, que tem pouco amor à sua vida e muito amor a Jesus, a ponto de, mesmo que tiver que falar a verdade, que custe a sua própria vida, vai continuar sendo a voz de Deus. Uma vez, olhe para cá, eu quero contar uma história para você. Eu estava em um congresso de missões, e tinha um missionário do Nepal, dando uma palavra. Ele estava lá há 7 anos, numa base missionária, e ele falou que ele pregou por 5 anos sem resistência, e os últimos 2 anos da sua vida ele começou a ter muita resistência. Começaram a persegui-lo, começaram perseguindo ele e sua família, e um certo dia ele chegou na sua casa. A sua casa estava completamente queimada, todos os seus bens, das suas 2 filhas e da sua esposa, estavam todos queimados. E ele falou com Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? Quer que eu continue ou quer que eu pare? Eu acabei de perder tudo, eu não tenho nem meus documentos aqui. E o Senhor disse para ele: você é a minha voz no meio do deserto, você não pode parar, mesmo que você perca tudo. E aquele homem sem nada foi morar de favor na casa de alguns irmãos, e começaram a perseguir aquele missionário.
E eu não sei se você está preparado para essa história, mas eles perseguiram a família daquele homem, praticamente um sequestro, para você entender, e mataram a sua filha menor. E ele ficou apenas com a sua filha maior e a sua esposa. Muito feridos, muito machucados, muito ameaçados para parar aquela obra. E ele falou com Deus de novo: Deus, o Senhor quer que eu pare, que eu volte para casa? Se eu voltar para o Brasil, eu vou ter água quente, eu vou ter comida na mesa, e eu vou ficar de boa. E Deus falou: você vai continuar sendo a minha voz do deserto, ou você vai parar? Eu sei que é pesado a história, e eu tenho consciência disso. E a história não termina por aí. Aquele povo, aquela igreja, foi perseguida, e muitos irmãos tiveram histórias piores do que esse pastor. Muitos foram fuzilados, muitos foram mortos, muitos foram, não a sua casa queimada, mas foram queimados dentro de suas casas, naqueles dias. E Deus falou para aquele homem: continue, você é minha voz, você não pode se calar. As adversidades não vão te parar, porque eu te chamei para ser a minha voz. E eu sei que é difícil essa história, eu sei que é pesada essa história, mas eu sei que aqueles que são chamados para ser João Batista nessa geração, eles não vão se parar, não vão parar. E este homem continuou pregando, este homem continuou fazendo a obra, e logo depois o prenderam. Ele ficou preso por 6 meses. 6 meses. Ele, sua esposa e sua filha maior, sofrendo agressões, para aquela obra paralisar. Ameaçaram os outros irmãos, porque prenderam o pastor daquela obra. E os irmãos continuaram louvando, mesmo com o seu pastor preso. A igreja não parou, porque o pastor daquela igreja estava sequestrado. E eles sofreram por 6 meses, açoites, humilhações, e coisas a mais que eu não dou conta nem de falar aqui nessa noite. Mas aquele homem não parou. E logo depois, enfim, algumas leis vieram, algumas pessoas ligadas a direitos humanos, e resgataram aquela família pastoral, missionária. E ele saiu daquele lugar com a sua esposa e sua filha mais velha, muito feridos, muito machucados. E ele contando a história, que quando ele passou por tudo aquilo, e ele voltou a levantar uma igreja, voltou a levantar uma obra missionária. Antes ele tinha cerca de 50 irmãos apoiando a obra. Depois que ele passou por tudo aquilo que ele passou, aquela igreja cresceu. Ela foi de 50 para 500 irmãos. Porque quando você sofre por amor ao Evangelho, o Evangelho cresce. Quando você está disposto a sangrar pelo Evangelho, o Evangelho cresce. Eu nunca vi alguém que se levanta, se posiciona por amor do Evangelho, mesmo que tenha padecido, o Evangelho não crescer. Deixa eu te falar, lugares aonde o Evangelho não cresce, tem pouco sofrimento. Lugares aonde o Evangelho não cresce, tem pouco sacrifício. Lugares aonde o Evangelho não cresce, tem pouca renúncia. Lugares aonde o Evangelho não cresce, tem poucos Joãos Batistas. E esse homem agora não é apenas um missionário qualquer, ele é um treinador de missionários. E tudo que ele passou vai reverberar por nações e por gerações, porque ele se posicionou. E eu vim aqui nessa noite perguntar para você: o que você está disposto a fazer por amor ao Evangelho? O que você está disposto a fazer para ser a voz de Deus nessa geração? Tem gente que não se posiciona politicamente por causa dos amigos da escola. Deus está te chamando para ser o João Batista. Tem gente que não fala sobre santidade para os seus amigos, para não parecer, que cara chato, que certinho. Está na hora de você se tornar o João Batista. Tem gente que não se posiciona moralmente para aquilo que é certo e para aquilo que é errado, para ficar bem na fita, ficar bem para os colegas. Está na hora de você se posicionar como João Batista. E nessa noite, eu sei que a palavra é dura, mas a palavra é para nós nessa noite. Nós somos a voz de Deus nessa geração.
E eu vim aqui perguntar para você: você está disposto a ser essa voz? Você está disposto a ser a voz de Deus aonde precisar, para quem precisar, quando precisar? Você está disposto? Deus está te chamando para ser a sua voz. Deus está te chamando para ser a sua voz. Se coloque em pé, por favor. Eu quero que você pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Nós vamos fazer um clamor nesse momento. Nós estamos vivendo dias difíceis. Dias onde muitas pessoas que